A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, passando aqui, deixa mais um conteúdo, né? Hoje a reflexão número 18, né? Não sei, meus irmãos, se estão gostando do conteúdo ou não, né? Tô trazendo aqui algo revelado pelo Espírito Santo de Deus, né? E tenho certeza absoluta que quem estiver ingressando nesse livro de Provérbios, né? A vida dele vai dar uma transformação, uma mudada, né? Já tenho visto, irmão, esses 18 dias que eu comecei esse propósito, o Senhor já começando a fazer algo, né? E, e também um despertar para que a gente venha se despertar e olhar para as promessas, né? As promessas se renovando e a gente acreditando cada dia mais, né? Então eu peço a ajuda dos meus irmãos que compartilhem, dê seu like, né? É, comente, tá bom? E é maravilhoso, maravilhoso quando as promessas começam a se renovar, começam a se restaurar. Eu, e eu tenho louvado ao Senhor essas revelações que Ele tem me dado do verdadeiro Evangelho. O que é o verdadeiro Evangelho? É, então, que nós íamos sair da cultura religiosa e mergulhar na poderosa palavra. Não a palavra logos, mas a palavra revelada. É. Eu sei que não é fácil mudar o pensamento de uma cultura, porque uma cultura ela se forma a partir de 100 anos, 200 anos. Sabemos que o Brasil está uma cultura de mais de 500 anos, né? O que é registrado, fora antes para trás que alguns já vieram, né? Então é, é uma cultura já longa e 500 anos de cultura e de evangelho, de evangelhos das assembleias, são 120 anos ou mais, né? Mais que isso, fora as outras denominações que vieram antes do. Então, é uma cultura, irmão. Então, quando chega algo novo, algo revelado para eh, os- o- as pessoas mais novas que estão vindo, né? Então, para isso, isso se torna algo novo. Muitos não querem aceitar, né? Mas muitos aqueles que não estão conformados com o que está acontecendo, eles pedem a revelação e quando o Senhor dá a revelação, então eles começam a mergulhar no vinho novo, né? E então aqueles que estão dispostos a viver o novo do Senhor, né? Viver um verdadeiro avivamento, algo novo e então essa é a hora, é um novo tempo de recomeço, um novo tempo de nós buscar uma revelação real de quem é Jesus, né? Então, enquanto a gente fica só se prendendo e não buscar o novo, nós não vivemos o que o Senhor tem para conosco, né? E muitos, no lugar de nós virar a chave e entrar na transição, ficamos bebendo em odres velhos, né? Então, meus irmãos,
muitos passaram, fizeram seu trajetório, né? E então agora é o recomeço de uma nova geração, sacerdócio real, geração eleita, né? E eu fico vendo muitas pessoas criticando alguns do passado, né? Mas cada um ele foi levantado no propósito do seu momento, da sua hora, né? Vejo as pessoas criticando Lutero, outros criticando um A e B, mas o Senhor levantou Lutero justamente para a sua época, com a sabedoria para aquela época, para chegar no dia de hoje. Vemos levantando John Ellis, outros, né? Mas hoje nós vemos um, um conhecimento totalmente diferente, via internet, é, via televisão, coisas que era improvável para aqueles homens naquela época. Se naquela época um homem dissesse que hoje você poderia pregar simultaneamente, sim, para várias pessoas, até vários países, de um canto só, por via internet, ia ser loucura, né? Então, nós temos que ver que aqueles homens foram levantados para aquela época e fizeram algo diferente para a sua época. Foi algo novo. Eles trouxeram vinho novo para a sua época. Lutero trouxe o vinho novo da sua época. Ele saiu da sua cultura que ele estava e começou a viver o vinho novo. Pessoas criticam, tal, etc. Mas você vê que por intermédio dele e outros, cada camponês, cada pessoa da sua língua materna começou a mergulhar na palavra, né? Quando nós vê John Wesley, nós começamos a ver também pessoas leigos, pessoas dado ao gin, pessoas da que trabalhavam praticamente como escravo, né? Aquelas pessoas mineiros que trabalham na mina começaram a ter acesso à palavra de Deus, né? Então, aqueles homens foram no canal de bênção, né? Na época de Jesus, nós vimos também que muitos, eles não tinham totalmente o acesso, a não ser os rabinos que era escalado para ter aquela palavra, ter seus discípulos, né? Então, os rabinos escolhiam alguns alunos para educar aqueles alunos como uma cultura judaica, assim como a palavra diz que segundo o costume de Jesus e segundo o costume de Paulo, Saulo de Tarso, eles estavam sempre na sinagoga, então eles tinham os rabinos e os fariseus, os saduceus, os assênios, os zelotes, tinha esse povo todo, né? E também tinha aquele grupo chamado os herodianos, né? Também, e outros. E então, aqueles homens, ele, eles não traziam algo, como eu posso explicar aqui para vocês, algo literal, algo sem fundamentos. Eles usavam o que? A Torá, entendeu? Eles usavam a Torá. Era o método, eles não tinham, era algo sem fundamento, era a Torá, a lei de Moisés, né? E, mas quando Jesus veio, Jesus sendo a própria palavra, para restaurar é o, a profecia de Isaías capítulo 11, que diz que do rebento de Jessé, né, da árvore cortada ia sair um renovo. Então Jesus ele veio com o renovo. Enquanto o povo esperava um rei que viesse como Davi guerreando e para vencer os romanos, Jesus ele veio com a palavra, né? Então, Jesus veio com algo novo. Só que aqueles homens da época não aceitaram a doutrina de Jesus. Mas aqueles que foram aceitando a doutrina de Jesus, então eles começaram a se submeter. E a partir dali começou a vir
algo novo que hoje tem chegado até nós, que é a palavra, que é a verdadeira palavra, né? E quando nós vemos o primeiro a entrar nesse propósito já de uma nova aliança é João Batista, né? Imagina um profeta, ele já saindo do deserto, já vindo com uma nova doutrina, abrindo um caminho para a graça, para a salvação, né? Ele, como filho de sacerdote, filho de Zacarias, ele não foi para o templo, mas ele foi diretamente para o Jordão, batizar nas águas. E quem anda pela dimensão profética, quem anda revelado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai fazer coisas que é loucura para os homens. Então, por isso que, meus queridos e amados irmãos, que meus irmãos venham abrir o entendimento. A Bíblia, se você não tiver a revelação dela, você se torna religioso. Né? Tem pessoas que ele até uma palavra, ele abre dentro da Bíblia para não dizer que não está errado. Mas a Bíblia, essa palavra aqui, ela tem que estar aqui. Ela tem que estar aqui. O profeta Jeremias, ele disse que o Senhor agora não ia mais gravar a lei na pedra, mas no coração do homem. O profeta Ezequiel disse que ele ia tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Irmão. Então, essa palavra ela tem que ganhar vida dentro de mim e dentro de você, senão ela vai ser só um livro, como os fariseus tinha a lei de Moisés, eles liam como ritual. Conheço pessoas que lê a Bíblia como ritual. Ele conhece ela na mente, mas não tem ela aqui, ó, no coração. Não tem ela revelada no coração. Então aqui ela só vai fazer efeito nas nossas vidas quando ela tem uma revelação nas nossas vidas. E esse propósito é justamente para isso. Sabe por que é que nós não se libertamos de coisas terrenas, de coisas que estão dentro de nós e vivendo uma vida de santidade? Porque nós não vivemos a palavra revelada, não se disciplinamos nós mesmos. Eu particularmente, cada dia mais eu tenho que me disciplinar. Tem vezes que eu acho que eu preciso me disciplinar mais, né? Então, quando eu penso que é de mim, mas e que vou buscar mais, aí eu vejo que é o Espírito Santo me revelando que eu preciso mudar mais, eu preciso me encaixar mais com a palavra, né? Então, quando nós temos essa palavra revelada, irmão, no nosso coração, entendemos ela, nós queremos viver o novo, entendeu? Então, os milagres não eram só para o tempo dos apóstolos, não era para o tempo passado, mas é para hoje também, né? E quem conhece minha história sabe de onde eu vim. E no começo da minha fé me tornei um homem religioso pelos ensinamentos que eu aprendi, até chegar o momento de realmente entender essa palavra, como ela funciona, né? Então, o profeta, o verdadeiro profeta, ele sempre está alinhado com a palavra, as profecias dele estão sempre alinhado com a palavra, né? Então, o verdadeiro profeta, ele anda na dimensão profeta, na dimensão profética. E é sobre esse assunto a qual eu quero falar essa noite, irmão. Não fique só na letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando nós mergulhamos na palavra e pedimos para que ela venha ganhar vida, né, ela começa a moldar o nosso caráter. Você não fica só na letra em si, mas a letra é revelada, entendeu? E, e quando nós começamos a mergulhar, o Espírito Santo ele começa a te ensinar. Jesus disse que o Espírito Santo ia nos revelar a palavra, revelar
entendeu? Então, quando nós trazemos essa essência para dentro do nosso ser, então a nossa vida começa a ser transformada. Então, John Wesley levantou uma nova geração, um novo povo, né? E aquilo ali começou a vir algo novo, né? Pessoas que começaram a transitar da religiosidade para o vinho novo. Nós sabemos que John Wesley foi preciso ele que ter um encontro com o Espírito Santo, o seu coração aqueceu. E de muitos outros homens, né? Muitos outros homens, né? Então, tem muitos homens de Deus que, se ele deixar o novo entrar, meu Deus, é uma potência na mão do Senhor. Tem homens que eu vejo que, rapaz, mas às vezes nós se prendemos em águas que nós aprendemos que é assim, não, não é assim, é como o Senhor quer, é como o verdadeiro evangelho fala, tá bom? Então, essa noite quero deixar algumas reflexões bem rapidozinho. Quando eu terminar aqui, irmão, quero trazer conteúdo a respeito de orfandade, a respeito de dimensão profética e uma série de coisas que nós precisamos aprender, pessoal. Precisamos aprender com o Senhor, né? Precisamos aprender. E nós sabemos que sempre quando está água, o Senhor levanta a água. No tempo de Acabe, o Senhor trouxe um homem anonimato. Você vê 1 Reis 16 e 17, e aí lá mais para frente, até o 16, você não vê falando de Elias. Mas quando chega para frente, aí você vê um homem inconformado, um homem trazendo a revelação de Deus para o povo. A nação estava que toda se corrompida. Os profetas tinham alguns corrompidos, mas tinha Elias, Eliseu e 7.000 que não se dobraram perante Baal, né? Então, nós, no lugar de mergulhar no Rio Novo, na fonte de água viva, nós achamos melhor criticar, achando que nós estamos certos e não querendo mergulhar nessa palavra, né? Não querendo mergulhar nessa palavra e aprender o novo e viver a dimensão, né? Vou deixar aqui um testemunho aqui bem rápido. Talvez alguém vai ver esse testemunho. Sabe o que foi que me fez querer o vinho novo, querer algo novo? Quando vi a ressurreição de uma mulher. Quando eu vi câncer botando para fora. Então isso me despertou a viver o novo do Senhor. Quando eu comecei a ver homens que até então não tinha conhecimento, homens mergulhados no verdadeiro mover do Senhor. Homens como o meu pai espiritual, apóstolo Robson Martim, um homem que se move na dimensão espiritual, no mover espiritual, mas o foco dele é o que? Santidade e obediência. Esse é o verdadeiro mover. Esse é o verdadeiro avivamento. O poder se mover, a atmosfera se mover, um movimento, mas a preocupação com a santidade e a obediência com o Senhor. Isso sim é o verdadeiro mover. Esse sim é o mover poderoso a qual o Senhor tem para conosco, né? Mas quem não quer buscar esse mover, né? E quem conhece ele e conhece os ensinamentos deles, a palavra dele, vê que é 1 hora, 2 horas de ensinamento, coisas que homens, teologias e algo revelado dentro da palavra que pouquíssimo tem, mas depois vem o que? Mover o azeite, o vinho novo, né?
Então é isso que nós precisamos, irmão. A palavra com poder. Jesus, ele pregou o Sermão do Monte, quando terminou o quê? A cura de um homem, né, que chegou até o Senhor Jesus. Então, quando nós vê esse tipo de homem, traz uma palavra, revelava um sermão maravilhoso, mas quando termina, tem cura, tem libertação. Amém? Vamos ver aqui, ó. Provérbios 18, 21. A morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Essa versão diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem a sua palavra, as suas palavras, e vocês serão recompensados. Amém? E quando nós vemos essa palavra, irmão, é algo muito poderoso. Um provérbio desse aqui tão profundo. E Salomão, ele disse, né, que a morte e a vida está no poder da língua, né? Então essa palavra diz que o que você diz pode salvar ou destruir, né? Então essa palavra genuína, você usando ela reveladamente, vinda fresquinha do Espírito Santo, você o que? Dá vida. Jesus, ele disse que era a vida. Quando Marta vai até Jesus e diz, se você estivesse aqui não tinha acontecido isso, mas Jesus na frente vai dizer, né, se crê mesmo que esteja vivo, que esteja morto, viverá, né, porque Jesus, ele tinha a palavra de vida eterna. Jesus, a arma de Jesus, vamos dizer, era a pena, né, que escrevi no tempo, né, ou seja, a palavra. Só que Jesus, ele usava a palavra, a sua língua, as palavras, para salvação. Diferente dos fariseus, que ele usava a palavra para morte. Jesus diz no Evangelho de Mateus que os fariseus sentavam na cadeira de Moisés, faziam molhos grandes, mas nem com o dedo queria levar. Eu vejo pessoas, líderes e pessoas, pregadores, botando um fardo grandioso para os ouvintes, mas nem ele consegue levar. Mas quando essa palavra ela é trazida com vida, né, é utilizada com sabedoria, revelado pelo Espírito Santo, diz assim, ó, então comerá do fruto, né? Então quando o segredo é, irmão, pedir a revelação do Senhor Jesus. E ela fala, ela vai descortinando dentro do nosso ser, vai transformando. E eu costumo dizer, você não vai servir o Senhor com medo, mas você vai servir o Senhor por amor. E quando você entende o amor de Cristo Jesus, aquilo te constrange. Aquilo te constrange, diferente do medo. É isso que me faz cada dia mais estar perto do Senhor, porque o amor dele me constrange. E da boca de Jesus só sai palavra de vida. E nós sempre usamos essa linguagem, Jesus, Deus é amor, mas também é justiça. Mas o amor de Deus é tão grande que a justiça dele vem com um poder de transformação, um poder de que nos constrange, irmão, por dentro. A correção do Senhor ela é tão profunda que você quer dar o melhor para ele.
Porque quando vem revelado o Espírito Santo, vem vida. E mesmo quando ela vem em exortação, em disciplina, você recebe, porque você é filho, você é herdeiro, né? Então, quando você utiliza a palavra, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Então, até Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, vai falar a respeito disso, né? Que da língua é, sai essas coisas, sai é, palavras mal, palavras bem, palavra de vida, mas palavra de mal. E ele diz mais, não tem como de uma fonte sair dois tipos de água, porque se a fonte é boa, vai sair água boa. Então ele diz, não pode sair água salgada nem água doce. Então, quando você eh, tem a palavra vindo diretamente do Espírito Santo, então vai ser palavra de vida. O 22, nós finaliza aqui, o que acha uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Amém? Então isso é muito profundo, irmão. E ele diz mais, quem encontra uma varoa, né? Encontra que, pois, o que acha uma esposa acha o bem. Então aqui está falando de uma verdadeira esposa. A verdadeira esposa, irmão, você encontra quando você acha é o bem. É a, é, al- Aí alcanças benevolência. Então também você, homem, você, mulher, e mulher se torne essa esposa que o homem procura, tá bom? Conselho minhas irmãs que ainda não são casadas e a vocês que são, procure é, ser uma varoa dessa que está escondida e quando você for encontrada, né, que seja bênção no Senhor, tá bom? Então você vai ter um casamento abençoado, fortalecido, e o Senhor vai ser na sua vida. Nos momentos de aflição, você vai estar bem fortalecida na pessoa bendita de Jesus. Amém? Então, essas são minhas palavras. Eu poderia continuar bastante, né? Mas como é muita coisa, a gente tenta diminuir aqui e trazer algo mais necessário para meus irmãos. Então, quero orar por vocês para finalizar, tá bom? Soberano, maravilhoso Pai, graça eu te dou, Pai, por essa oportunidade. Pai, que dos nossos lábios, Pai, venha sair palavra de vida, Pai, não venha sair palavra de morte, não venha sair palavras, Pai, que não condiz com a tua santidade, com as tuas verdades. Pai, que cada um dos teus filhos, Pai, que estão em busca, Pai, de algo novo do Senhor, que o Senhor vinha sondar os corações dessas pessoas. Também pessoas que andam em busca, Pai, de um casamento fortalecido, Pai, que o Senhor venha fortalecer os varões que estão em busca de uma varoa e que acham uma varoa que temam o Senhor, Pai, e que toda honra e toda glória seja dado a Ti. Te entrego, Senhor Deus, meu Pai, cada irmão que vão assistir essa palavra, vão dar ouvido, Pai, fortalece, dá força, dá vigor, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer o vinho novo para conosco. São todas essas coisas que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus que vive e reina, para todos sempre. Amém, amém. Fique na paz.